Basicamente, existem duas formas que o ego se utiliza para se defender contra essas irrupções, essas ideias contraditórias, não ruins, mas opostas, incompatíveis com a percepção que o ego acaba criando na sua megalomania, na sua forma de defesa. No caso das psicoses, essas ideias elas foram rejeitadas antes da irrupção, antes de invadir a consciência. Ou seja, não houve o trauma como ocorre na neurose, porque não existem traços mnêmicos associados a essas ideias, mas basicamente o que prevalece como base, da mesma forma, para qualquer patologia nos transtornos mentais, a angústia, que é justamente a parte afetiva, que é a base da psicanálise, a forma como o paciente tenta se defender contra as sensações plasmáticas, sensações vegetativas no próprio corpo, mas que retornam através de sintomas. Enfim, aqui no caso a percepção é a mesma percepção do mesmo afeto, mas de forma diferente, ou algumas formas. Mas a angústia continua sendo uma base, a percepção dessa ameaça, a melancolia, que é a tristeza interna, nenhuma relação com um fato externo ocorrido, que é o caso do luto. A mania, a forma de defesa, o sistema de defesa maníaco do paciente contra a presença de alguma forma dessas ideias. E o objetivo da doença, do sintoma, é justamente se defender contra a angústia, ou seja, o afeto, a sensação da alma no corpo, e a melancolia como um setor dentro da angústia. Aí existem basicamente os três tipos, né? A psicose maníaco-depressiva, a esquizofrenia e a paranoia. No caso da neurose, aqui especificando a neurose, nós temos aqui a neurose histérica, a neurose de angústia, a fóbica, a neurose obsessiva. A questão aqui é que essas impressões que o paciente sente, né, a questão do aspecto afetivo, é projetado, é deslocado sobre os objetos externos. Então, medo de escuro, medo de lugar fechado, medo de insetos, são sempre projeções inconscientes desses conteúdos. O paciente vê fora, para se livrar dessa sensação interna, ele desloca inconscientemente esses conteúdos para o mundo externo. E no caso da neurose obsessiva, a nível de pensamento, um pensamento ele é substituído por outro. Aí então há esse deslocamento da parte afetiva para outro tipo de ideia, uma ideia aceitável substitui uma ideia inaceitável. Mas, como está escrito aqui, essas organizações neuróticas, elas pré-existem, elas já existem antes do paciente projetar para o mundo. Então, tudo, como Freud escreve, né? Tudo acontece dentro do paciente, dentro do aparelho mental, do aparelho psíquico, do aparelho da alma, e posteriormente isso é projetado para o mundo. E por fim, aqui a afecção, a psicossomática, já que o tema é o câncer, talvez aqui a mais interessante, o mecanismo mais intrigante seja, no caso, da doença psicossomática, em que a angústia é como se ela encontrasse uma forma de expressão privilegiada para evoluir, constituindo uma verdadeira doença. Então de qualquer forma, é como se a fumaça tivesse que sair. Se não sai pela chaminé, vai sair pela porta, vai sair pela janela. De alguma forma, as pulsões inconscientes vão achar uma forma de se expressar.
E aqui no caso da doença psicossomática também não deixa de ser diferente. Uma forma de expressão dessas ideias, desses conteúdos que foram rejeitados, recusados, reprimidos, enfim. E essa explicação aqui fica perfeita, né? Devemos aproximar dessa evolução um movimento inverso, no qual uma lesão visceral se exprime de início, sobretudo, por uma ou várias crises de angústia que precede a doença física, e depois a angústia é intimamente ligada ao sofrimento. Depois, essa angústia é ligada ao sofrimento do órgão. Explode em crises pânicas intensas e por vezes repetidas. Então, sob o prisma, o ponto de vista da psicologia clínica, da psicanálise, se a gente substitui a palavra câncer por pulsão inconsciente, a gente consegue enxergar exatamente o sentido por trás da doença física. Então, a pulsão, o inconsciente, invade os tecidos, estabelece colônias e paisagens hostis, buscando refúgio num órgão e depois emigrando para outro, como é na metástase, né, que significa aqui além da imobilidade. E por fim, enfrentar o inconsciente é encontrar uma espécie alternativa, talvez mais adaptada à sobrevivência do que nós mesmos. O câncer, então, é estruturado em linguagem, a doença é constituída em palavras inauditas, e o câncer, então, é uma forma dessas pulsões inconscientes, buscando uma forma indireta, já que ela foi reprimida e rejeitada, de se manifestar.